Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Paraty. Estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Vale dizer também que em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty e também um livro Cidade da Gente, que está sendo cobrado no conteúdo programático para o concurso de vocês, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a lei orgânica do município de Paraty, falando agora sobre perda e extinção de mandato. Bom, é vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, né? Então, se ele assumir por conta de concurso público, prestou concurso público, foi aprovado, como qualquer outra pessoa pode ser aprovada, ele pega uma licença enquanto está exercendo seu mandato, né, de prefeito e fica ali afastado da sua função efetiva no momento que estiver no mandato de prefeito. A infringência ao disposto deste artigo importa em perda de mandato. Então, se ele assume um cargo ou uma função da administração pública direta ou indireta, enquanto que no momento em que ele é prefeito, sem ser via concurso público, ele está infringindo o disposto nesse artigo e isso importa em perda de mandato. São crimes de responsabilidade do prefeito, os previstos em lei federal, e são infrações político-administrativas do prefeito, as previstas também em lei federal. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal da Justiça do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, tá? Então, quem vai julgar o prefeito mediante crime de responsabilidade será o Tribunal de Justiça do Estado. O prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara. Então, se tratando de infrações político-administrativas, quem julga é a Câmara. Se tratando de crime de responsabilidade, quem julga é o Tribunal de Justiça do Estado. Para quem não sabe, crime de responsabilidade são os atos praticados pelo chefe do Poder Executivo que atentam contra a Constituição, contra a lei orgânica, contra o Estado Democrático de Direito, por exemplo. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo do prefeito quando ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral, né? Então, numa situação de falecimento, renúncia, ele renunciou ao cargo, foi condenado por crime funcional que ele praticou no exercício de suas funções ou por crime eleitoral, o cargo dele ficará vago. Caso ele deixe de tomar posse, salvo sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro de 10 dias, então se ele não tomar posse dentro de 10 dias, sem se justificar, sem que essa justificativa seja aceita pela Câmara, o cargo dele será declarado vago. Infringir as normas do artigo 34 e 59 desta lei orgânica. Bom, o artigo 34, ele fala sobre a questão dos vereadores, sobre a inviolabilidade dos vereadores. O que não tem muita relação com a questão do mandato do prefeito, tá? Acredito que aqui tem algum tipo de erro de digitação ou alguma mudança no artigo aqui. O artigo 59 fala do mandato do prefeito ser de 4 anos, permitindo a reeleição. Também não tem relação aqui com infringir normas, né? Então, acredito que aqui houve alguma mudança na ordem dos artigos que acabou resultando nesse erro de digitação aqui. E quando for afastado de suas funções, seja por determinação do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Bom, são auxiliares diretos do prefeito, os secretários municipais ou diretores equivalentes e os subprefeitos. Tá? A informação importante é essa, então tem que memorizar quais são os auxiliares diretos do prefeito, secretários municipais ou diretores equivalentes e os subprefeitos. Bom, os cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito. São cargos de livre nomeação e exoneração. São cargos que você pode deixar esse cargo vago a qualquer momento. São condições essenciais para a investidura do cargo de secretário ou diretor. Tem que ser brasileiro, tem que estar no exercício dos seus direitos políticos e tem que ser maior de 21 anos. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretores o que mais? Subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos, subscrever atos que sejam referentes à sua organização, né, à execução dos seus atos, expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos, instruções para poder auxiliar na execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao prefeito o relatório anual dos serviços realizados por suas repartições, por suas secretarias,
comparecer à Câmara Municipal sempre que for convocado pela mesma para prestar os esclarecimentos oficiais. Bom, os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem e ordenarem ou praticarem. Tá? Se ele está ali referendando, assinando embaixo um ato do prefeito, ele está sendo solidário em relação àquilo que ele assinou. Tá? Ele não pode se eximir em relação àquilo. Ele está compartilhando daquilo que ele está assinando embaixo aquilo que foi dito pelo prefeito. E a competência do subprefeito será limitada ao distrito para o qual ele foi nomeado. Então, o subprefeito ele vai atuar em um distrito. Então, a sua competência é limitada ao distrito para o qual ele foi designado, ele foi nomeado. Aos subprefeitos, né, que vão atuar cada um nos seus distritos, como delegado do executivo, compete o quê? Então, vai dizer que o subprefeito é considerado como sendo um delegado do executivo. Quais são as competências dos subprefeitos? Cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do prefeito, as leis, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. Então, fazer com que as instruções, os regulamentos, eles sejam cumpridos, sempre de acordo com o prefeito e também com a Câmara. Fiscalizar os serviços distritais. Quando você pensar em distrito, tem que pensar no subprefeito, ele que vai fiscalizar os serviços de cada distrito esse que ele é responsável. Atender as reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições ou quando lhe for favorável a decisão proferida. Então, ele vai atender as reclamações que sejam pertinentes ao seu distrito e vai encaminhar ao prefeito se for necessário, quando for algo estranho à sua repartição, à sua atribuição. Vai indicar ao prefeito as providências necessárias ao distrito, o que é necessário para poder resolver alguma questão do distrito. Então, ele vai indicar isso ao prefeito e prestar contas ao prefeito mensalmente ou quando forem solicitadas. Vamos fazer uma questão, lembrando que já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre a Lei Orgânica de Paraty e também sobre outras temáticas na forma de como os promocionais, também sobre o Estatuto dos Servidores de Paraty e também sobre o livro Paraty, Cidade da Gente. Então, os links estão presentes na descrição desse vídeo, vale muito a pena, vocês estudam a teoria aqui e depois vocês vão lá e praticam, ok? Vamos lá. Considerando as assertivas a seguir, assinale a opção correta à luz da Lei Orgânica do município de Paraty. Letra A. Os secretários ou diretores não são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem? Eles são, sim, solidariamente responsáveis por todos os atos que eles assinarem, ordenarem ou praticarem. Tá? Então, a letra A está errada. B. Os secretários municipais serão escolhidos dentre cidadãos brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos? Bom, os secretários municipais eles serão escolhidos dentre os cidadãos brasileiros. Eles devem estar no exercício dos seus direitos políticos e eles devem ser maior de 21 anos, tá? Tá correta a letra B, tá? Como ele pede a correta, a letra B é a resposta. Letra C fala que os cargos de secretário e diretores são de provimento efetivo. Isso não é verdade. Eles são, na verdade, por indicação de livre nomeação e exoneração. Letra D fala que a competência do subprefeito poderá extrapolar os limites do distrito para o qual ele foi nomeado. Não poderá. Será limitado ao distrito para o qual ele foi convocado, para o qual ele foi nomeado. Agora vamos falar da administração pública. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá alguns princípios. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e é o seguinte. Então, o princípio da legalidade, agir de acordo com a lei. A impessoalidade tem relação com você tratar todos da mesma forma, de você não atribuir um tratamento diferenciado, muito pessoal. A administração pública ela se volta à coletividade, não tem que ter ali nenhum tipo de tratamento diferenciado, fazer distinção entre as pessoas. Isso não pode acontecer, porque isso fere o princípio da impessoalidade. Moralidade, agir de acordo com a moral, com a boa-fé. Publicidade, a publicidade era necessária para você dar transparência, para você prestar contas à população e para você também fazer com que as leis, com que as normas, elas tenham efeito, elas ganhem efeito. Além desses princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, nós temos outros, que são os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, todos os brasileiros podem podem prestar um concurso público, desde que eles obedeçam ali os requisitos que serão estabelecidos em lei. Bom, a investidura em cargo ou emprego público de provas ou de provas de títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declaradas de livre nomeação e exoneração. Então, a investidura em um cargo ou emprego público acontece através de um concurso público de provas de títulos. Faltou aqui. Tem um erro de digitação da própria lei, tá? Porque eu copiei e colei da lei. Então, para você investir em um cargo ou emprego público, você tem que prestar um concurso. Concurso esse de provas ou de provas e títulos.
ressalvado aquelas funções que são comissionadas, que você entra por indicação, mas elas não te geram estabilidade. Você pode deixar essa função a qualquer momento, porque você não teve um preenchimento efetivo ali. A gente estuda isso muito no Estatuto dos Servidores, né? Então, o cargo comissionado são cargos de livre nomeação e exoneração. Também o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Tá? Então, o concurso público, ele tem até 2 anos. O concurso ele pode vir com prazo de 2 anos. E aí ele pode prorrogar por mais 2, totalizando 4. É de até 2 anos, atenção. Porque o concurso público ele pode ter um prazo de 1 ano. Aí prorrogar por mais 1, ou seja, por igual período. Mas normalmente eles vêm com prazo de 2 anos e prorrogam por mais 2, tá? Porque é até 2 anos e não de 2 anos. É diferente. Também durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos ou empregos na carreira. Então, enquanto existir aprovado em concurso público, essa lista de aprovados, eles terão prioridades em relação aos novos concursados. Os cargos de comissão e as funções de confiança serão exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos de condições previstas em lei. Os cargos de comissão, os cargos comissionados, são aqueles de livre nomeação e exoneração, são os cargos de confiança. A ideia é que você preencha esses cargos por pessoas que possuam ali um conhecimento técnico ou profissional específico. Também é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, ele pode se associar sindicalmente. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas que possuem deficiência, terá um percentual mínimo direcionado para as pessoas com deficiência. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, uma contratação por uma excepcionalidade, isso pode acontecer nesse caso aí você vai ter uma contratação que ela não vai acontecer via concurso, vai ser através de um contrato temporário, mas é para atender uma situação de excepcionalidade. Bom, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos acontecerá sempre na mesma data. A lei fixará o limite máximo em relação dos valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observando como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Então, vai ter que observar, né, os valores entre o maior e o menor de remuneração dos servidores, e o teto é o valor recebido pelo prefeito. Os vencimentos dos cargos de poder legislativo não poderão ser superiores aos recebidos pelo poder executivo, tá? Então, os vencimentos do poder legislativo não poderão superar aqueles recebidos pelo poder executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração de pessoa do serviço público. É você estabelecer uma remuneração para um cargo com base em outro, né? Aquele cargo a gente paga X, então esse com base naquele será Y. Não pode ter essa vinculação ou equiparação de vencimento. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Os acréscimos pecuniários são acréscimos envolvendo dinheiro. Então, na medida que o servidor aumenta o tempo de carreira dele, triênio, quinquênio, ele vai recebendo mais. Esses acréscimos, eles serão em cima do seu salário base. Esses acréscimos, eles não poderão ser acumulados e nem serão usados como referência para poder aumentar para ter novos aumentos, tá? A base será aquele vencimento inicial, para que sempre você tenha ali um acréscimo pecuniário na medida que o tempo for passando. Bom, os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, ou seja, não podem diminuir. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos de professor. Então, o professor ele pode ter 2 matrículas, desde que haja compatibilidade de horário. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. O professor pode ter uma matrícula e pode também ter um cargo técnico ou um cargo científico. O que não pode é ter um cargo técnico com um científico. Isso não. Mas você pode ser um professor e ter a sua matrícula de professor, do magistério, e ter um cargo técnico ou um cargo científico. E de 2 cargos privativos de médico. Tirando essas exceções, a regra é, você não pode acumular
cargo público. Essa é a regra, você não pode acumular cargo público. Essas são as exceções, tá? E desde que haja compatibilidade de horário. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, ou seja, também abrangem a administração pública indireta. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. O que seria essa precedência? Eles têm prioridade em relação aos outros setores administrativos, tá? Os servidores fiscais, eles têm prioridade em relação aos demais setores. Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Somente por lei específica. Essas entidades poderão ser criadas. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, as entidades de administração pública indireta, elas só poderão ser criadas por lei específica. Porém, para você criar uma subsidiária dessas entidades, você vai depender de uma autorização legislativa, assim como para que elas participem de uma empresa privada. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas efetivas da proposta nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Então, para que você tenha um serviço, para que um serviço seja prestado à administração pública, a administração ela abre um processo licitatório para contratar uma empresa, tá? E aí você tem ali uma concorrência, né, para você conseguir eleger a empresa que tem ali uma melhor técnica, um melhor preço para prestar aquele serviço, aquela obra, para poder efetuar aquela compra ou aquela alienação. Ao servidor público, com o exercício de mandato eletivo, aplicam-se algumas disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Tá? Então, se tratando de um mandato eletivo federal, vamos supor aqui que ele foi eleito para ser deputado federal. E aí, nesse caso, ele fica afastado do seu cargo. Ele é um professor, ele tem ali a sua matrícula, ele é um professor, entrou via concurso público, ele tem a estabilidade dele, ele vai ficar afastado do seu cargo de professor enquanto ele for um deputado federal. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, esse professor, que é funcionário público de Paraty, ele foi eleito a ser prefeito de Paraty, ele vai ficar afastado do cargo de professor, ele vai se dedicar integralmente ali à função de prefeito. Ele pode optar pela sua remuneração e ele sempre vai optar pela maior remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma no inciso anterior. Então, esse professor, ele foi eleito a vereador de Paraty. Tendo como conciliar, ele pode ficar atuando como professor. Ele vai receber pelos dois, nesse caso, ele vai receber como sendo vereador e como sendo professor. Vai receber as duas remunerações. Mas se não houver compatibilidade, aí não tem jeito. Aí ele vai ter que ficar afastado do cargo de professor e se dedicar apenas ao cargo de vereador e vai ser facultado a ele optar pela sua remuneração. Em qualquer caso que exista um afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Tá? Então ele teve que se afastar para exercer o seu mandato eletivo. Aí o tempo que ele ficou afastado ali, cumprindo o seu mandato, né, exercendo o seu mandato de prefeito, será contado para todos os fins legais, para a aposentadoria dele, por exemplo, exceto para a promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, para fins de previdenciários, esse tempo que ele está afastado do seu cargo efetivo será considerado como se ele estivesse trabalhando. Bom, agora vamos falar sobre a aposentadoria segundo a lei orgânica do município de Paraty. Bom, os servidores eles serão aposentados por invalidez permanente. Nesse caso, eles receberão os proventos integrais, ou seja, 100%, como se estivessem em exercício, como se estivessem trabalhando. Quando decorrente de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcional nos demais casos. Tá? Então, se tratando de invalidez permanente, eles vão receber proventos integrais quando decorrente dessas situações. Um acidente de trabalho, um acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, que seja contagiosa ou incurável. E não
não sendo nesse rol que eu falei para vocês, ele vai receber proventos proporcionais. O servidor ele será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Compulsoriamente, ele é convidado a se retirar, tá? Já não é pela escolha dele. E aí ele vai receber proporcionalmente. E voluntariamente, ou seja, ele que decide se ele vai se aposentar aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Então, se tratando de homem, quando ele completar 35 anos de serviço, ele pode se aposentar e receber os proventos integrais. E a mulher, se tratando de mulher, quando ela completar 30 anos de serviço, ela pode se aposentar com proventos integrais. Se tratando de professor ou professora, aí o tempo de serviço ele é diferente. Se tratando de professor, são 30 anos de efetivo exercício. Se tratando de professora, são 25 anos de efetivo exercício. Isso no magistério, tem que ser em sala de aula, com proventos integrais. Então, o tempo para professor e professora de serviço ele é menor, para você receber os proventos integrais. Mas aí, aquele servidor, aquela servidora, ela deseja se aposentar antes, mesmo que ela receba proventos proporcionais em vez de ser proventos integrais. Isso pode acontecer. Se tratando de homem, se completar 30 anos de serviço, ele pode se aposentar e vai receber proporcionalmente ao tempo de serviço. Se tratando de mulher, 25 anos e recebe proporcionalmente. Em relação à idade, se tratando de homem, aos 65 anos de idade já pode se aposentar, e se tratando de mulher, aos 60 anos já pode se aposentar, mas com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Falando sobre a estrutura administrativa de Paraty, a administração municipal é constituída por órgãos que integram a estrutura administrativa e também por entidades. As entidades, elas possuem personalidade jurídica própria, diferentemente dos órgãos que não possuem. Aqui no canal eu tenho uma aula que eu falo sobre noções de administração pública e eu falo bem, friso bem a diferença entre órgãos e entidades, tá? Esse não é o objetivo da aula, tá? O objetivo aqui é a gente trabalhar de acordo com a Lei Orgânica de Paraty, então eu não vou ficar aqui detalhando sobre órgãos e entidades, tá? Mas é importante saber que órgãos não possuem personalidade jurídica própria, já as entidades possuem. Quais são as entidades de administração pública? São aquelas que fazem parte da administração pública indireta, como as autarquias, temos também as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. E eu vou falar um pouco sobre cada uma, porque isso costuma ser cobrado em prova, tá? Então, a autarquia, o que é uma autarquia? É um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica própria, como todas as entidades, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, uma autarquia é um serviço autônomo. Uma autarquia, ela vai atuar de forma autônoma. Para que uma autarquia ela seja criada, tem que ter uma lei que justifique a criação de uma autarquia. Ela vai ter personalidade jurídica própria, como as demais entidades. Ela vai ter patrimônio e receita próprios e o principal disso tudo aqui para ajudar na memorização, ela vai executar atividades típicas da administração pública. Então, quem executa atividades típicas da administração pública é a autarquia. Tá? A autarquia é a entidade responsável por executar atividades típicas da administração pública e ela atua de forma descentralizada. Já a empresa pública é uma entidade, assim como as outras, dotada de personalidade jurídica, assim como as outras, de direito privado. A empresa pública tem direito privado. Quando você pensa na palavra empresa, você já remete, né, ao direito privado, tá? Então, a empresa, ela é uma empresa pública, ela é uma entidade, mas ela é do direito privado. Ela possui patrimônio e capital do município. Ela é criada por lei para exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir de quaisquer das formas admitidas em direito. Então, uma empresa pública, ela é uma entidade de personalidade jurídica própria, direito privado, possui direito privado. E outra informação importante, também é criada por lei e explora atividades econômicas. E o patrimônio dela e capital é do município. Sociedade de economia mista é uma entidade, assim como as outras, também é dotada de personalidade jurídica própria, assim como as outras, também é de direito privado, assim como a empresa pública. Também é criada por lei para exploração de atividades econômicas, assim como a empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria ao município ou à entidade de administração indireta. Tá? Então você pode até se confundir aqui a sociedade de economia mista com a empresa pública, porque as duas são de direito privado
e porque as duas exploram atividades econômicas. Só que a sociedade de economia mista, ela é uma sociedade anônima e tem a questão das ações. A maioria das ações, elas são pertencentes ao município. E a fundação pública? Ela é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, ela também é de direito privado, assim como a empresa pública e sociedade de economia mista, só que ela é criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exigem a execução por órgãos ou entidades do direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direito e funcionamento custeado por recursos do município e outras fontes. Então, as fundações, elas atuam desenvolvendo atividades que não exigem a execução por órgãos ou entidades do direito público. Então, nós temos essas 4 entidades: as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Agora vamos falar das certidões. Bom, a Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requerida para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverão atender aos requisitos judiciais se outro não for fixado pelo juiz. Então, a Prefeitura e a Câmara, elas são obrigadas a fornecer certidões aos cidadãos que assim requeiram. Eles vão requerer uma certidão para poder defender um direito, para poder esclarecer uma situação, e compete à Prefeitura e à Câmara fornecer essa declaração em até 15 dias. Bom, as certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário, diretor da administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. Tá? Então, as certidões, de modo geral, aquelas que são direcionadas ao Poder Executivo, elas são fornecidas pelo secretário ou diretor da administração da Prefeitura. Agora, aquelas que são declaratórias de efetivo exercício do prefeito, quem fornece é o presidente da Câmara. Faz sentido porque quem controla o Poder Executivo é o Poder Legislativo. Então, se é uma certidão para poder declarar que o prefeito está de fato trabalhando, está de fato exercendo o seu mandato, está de fato comparecendo à Prefeitura, faz sentido que quem declare isso seja o presidente da Câmara. E vamos fazer a nossa última questão para estar fechando essa série de vídeos. Eu espero que vocês tenham curtido esse material. Se você gostou, não deixe de compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal. E também fiquem ligados, se vocês querem um material que seja direcionado para o seu concurso, com questões personalizadas, com gabarito comentado, eu tenho esse material, tem aqui na descrição do vídeo, tá? Para venda, os simulados com questões autorais. Vocês podem estar acessando, estudando aqui a teoria e fazendo as questões para poder praticar, beleza? Vamos então à questão da Avança São Paulo que eu adaptei para o concurso de vocês. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei Orgânica do município de Paraty. Letra A. A investidura em cargo ou emprego público depende sempre da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação ou exoneração. Tá correto, né? Ele pede a alternativa incorreta, a letra A tá correta. De fato, para você investir em cargo público, você precisa ser aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos. Exceto se você entrar por uma indicação, e aí vai ser por um cargo de livre nomeação ou exoneração, que é um cargo comissionado. A letra A tá correta. Letra B. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período? Perfeito, será de até 2 anos, isso mesmo. E pode prorrogar pelo mesmo período, mais 2 anos. C. Os vencimentos dos cargos de poder legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo poder judiciário. Tá errado, né? O poder legislativo, os vencimentos do poder legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo. A letra C tá errada e é a resposta. E letra D fala que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. De fato, é garantido ao servidor público se associar sindicalmente. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, tem playlists de simulados de diferentes bancas organizadoras, simulados de português, simulados de educação. Também tem playlist de noções de administração pública. Então maratona bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.